Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 19 de agosto de 2024, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que sou inútil, Pai. Eu apresento lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se tem com fé da minha pessoa, Senhor. Eu apresento a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado, Senhor, ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando e tendo com providência, com socorro, com cura, com libertação, com salvação. Trabalha, meu Deus, na mente, no coração. Repreende todas as obras de macumbaria, de bruxaria, inveja, aquilo que não provém de ti, sai! Em nome de Jesus, no meio dos lares da família, porque o nome de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus tem poder. Senhor, visita os nossos jovens, as nossas crianças, nossos adolescentes que estão nas escolas nesse dia, Pai. Guarda nas creches públicas, 6 e meio particulares, cobre para nossas crianças com teu sangue, livra, guarda na perua, guarda no caminho, no retorno de casa. Senhor Deus, cobre os nossos pequeninos com teu sangue, é o que eu te peço, derraçu decomanai nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Amém? A gente está na maratona de Mateus, né? Hoje a gente vai estar meditando em Mateus 26, já estamos quase acabando, né? Nossa, e tem sido assim maravilhoso. Nossa, igreja, cada vez que eu leio, assim, a gente prega, já pregou e tudo, mas parece que cada vez que a gente tem oportunidade de meditar na palavra, a gente vê Deus, ele mostra algo diferente, né? Porque o oculto e o profundo é com Deus, ele revela quem ele quer. Detalhe, a conspiração contra Jesus. Tendo disso essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e junto planejaram prender Jesus, a traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, é a palavra que você colocou no meu coração. Deus, eu te peço nessa hora que você venha falar comigo, com o teu povo, Pai, aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para nos alimentar nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que eu diminua sempre, o Senhor cresça para a tua glória. Amém? Então, essa palavra aqui já está dizendo aqui, ó, o título é Conspiração, né? Desculpa, mas diz assim, a conspiração contra Jesus, né? Tendo dito essas coisas, Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue aos crucificados. Então, a gente vê que ontem, né, a gente estudou sobre Jesus, falando sobre que o fim dos tempos estava perto, né, e que, né, quando a gente viu ele, quando deixamos de dar comida, de beber um desses mais pequenos dele, então ele vem nos ensinando. E aí ele fala também, né, do castigo eterno. E aí ele sai, e aí acontece o quê? Ele vai, né, diz assim, no 26, tendo dito isso, tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, eles não estavam nem esperando, eles estavam com Jesus, né? Ele sabia que Jesus era o Filho do Homem e que Jesus, ele sempre vinha, tipo, vamos dizer assim, dando feedbacks para ele de como seria, né, a sua morte. Mas mesmo assim, eles ainda estavam meio que incrédulos, sabe? Como assim ele é o rei dos judeus e como assim ele vai morrer? Ele é Jesus, né? Ele é o nosso líder. Então, eles tinham ainda essa dificuldade em entender o que é espiritual, porque as coisas espirituais não são da terra, tá? São do alto. Porque na terra jaz o maligno, tá? Que é o príncipe dessa terra, Satanás e seus demônios. Que é os arqui-inimigos de Deus, né? E se torna nossos arqui-inimigos também, porque nós somos servos do Senhor, do Deus vivo, né? Nós somos comprados com sangue precioso de Cristo. E aí diz assim, no número 3. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram num palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Detalhe, e junto planejaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não, durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, assim, eles já estavam planejando a morte de Jesus, né? Mas só que acontece o quê? A gente sabe que os líderes religiosos daquela época era a liderança, né?
Eles eram a liderança oficial e leiga do Sinédrio, segundo a palavra do Senhor vai nos explicar. Então, esse Caifás, né, ele era sumo sacerdote e genro de Anás, né? Sumo sacerdote anterior que ocupou o cargo. Então, era tipo uma eleição, né? Eles estavam, tipo, elegendo, já não estava sendo como Deus tinha dado para Moisés, tá? Na lei de Levítico ali sobre os sacerdotes. Então, mas eles queriam fazer tudo assim escondido para que não tivesse tumulto. Mas Deus é Deus, né? A morte de Cristo já foi planejada antes da fundação do mundo, pronto. Quem é o homem para querer tentar mudar os desígnios e os trajetos de Deus, né? Quem somos nós, né? Então, porque nessa festa em Jerusalém ia ter centenas de milhares de peregrinos judeus, né? Tudo ali participando dessa festa. Então eles subiam para Jerusalém, né? Subiam para Jerusalém e esses judeus estariam lá. Então, assim, a morte de Jesus seria algo terrível, né? E o tumulto com certeza era real, tá? E aí o que acontece? Eles sabiam que muitas pessoas, né, admiravam Jesus. Então, por eles saber que muitos admiravam, eles ficaram com medo, né? Porque muitos admiravam Jesus. Deixa eu marcar aqui. Muitos judeus admiravam Jesus. Por isso o medo. Então, eles tinham medo por causa disso. Aí vamos seguir. Aí diz assim: Jesus é ungido em Betânia. Gente, eu acho tremendo essa passagem. Essa passagem, ela é assim, de uma riqueza tão grande, que essa passagem, ela começa a dar detalhes de personalidades, de caráter de pessoas, né, que fazem parte desse momento aqui de Jesus. Vamos lá ver? Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, tá bom? Ele detalha, Simão, o leproso. Por quê? Porque o Tora, ele foi leproso, não era mais. Porque se ele fosse leproso, Jesus não estaria lá. Porque na lei de Levítico, o leproso não poderia estar em cidade, não poderia estar, como eu posso dizer, não poderia estar junto de outras pessoas, ter comunhão, tá? Então, provavelmente ele já não era mais leproso, com certeza, tá bom? E aí diz aqui no 7, aproximando-se dele, uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Então, essa mulher, ela entra, né, com um vaso de alabastro e quebra na cabeça de Jesus. Olha que coisa linda, né? Sem saber ela, que ela estava trabalhando ali, né, fazendo aquilo que não poderia ser feito, né, as especiarias na morte de Jesus. Então, assim, algo tremendo. Do céu mesmo, né? E detalhe, aí diz assim, os dois discípulos, ao ver isso, ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício, né? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dar aos pobres. Olha só a falsidade, né? Porque, na realidade, eles não estavam preocupados com ajudar os pobres, né? Com certeza. E porque assim, nos tempos antigos, né? Era como se fosse um mármore esse vidro, sabe? Era algo chique, era algo caro, era algo precioso, né? Então, a gente vê que eles vêm com essa falácia, mas é simplesmente uma falácia, tá? Porque na realidade eles não tinham nenhum interesse nisso. E aí, e esse alabastro, ele era tirado assim do mármore também. É algo bem delicado. Vamos prosseguir. E aí diz no 10 assim: percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa obra para comigo. Pois, detalhe, acho tremenda essa parte, né? Jesus, ele quebra as pernas. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, Jesus diz assim, os pobres vocês vão ter, mas a mim não, né? Por que você está incomodando ela, né? Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez ela fez a fim de me preparar para o sepultamento, ou seja, porque não ia ter tempo de preparar Jesus. Então Jesus já deu uma resposta, algo futuro, que estava predizendo, uma semana antes da sua morte. O que ela fez é algo assim tremendo, né? Gente, é algo espiritual, porque as coisas do Senhor não é dessa terra, é espiritual. Detalhe.
E ele diz assim, eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado. Então, o que ela fez foi algo notável, tá? Esse derramamento, ela derramar, ungir Jesus, né? Foi uma maneira, um meio de gratidão, de demonstrar gratidão, carinho que ela tinha por Jesus, que ela tinha por Jesus, desculpa. E aí, a gente prossegue aqui no outro título. A conspiração. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, né? Olha no 15. E eles lhes perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês e lhe fixar o preço 30 moedas de prata? Olha só, Judas vendendo Jesus, né? E aí, detalhe, desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo, né? Para entregar Jesus. O que acontece? 30 moedas. Essas 30 moedas que Judas vendeu Jesus é algo que chega a ser assim, tipo, terrível. Porque essas 30 moedas equivalia a 120 denários, ok? 120 denários era, ó, um dia do trabalho de um soldado romano era um denário. Então, 120 denários corresponde ao quê? A 4 meses de trabalho, tá? 30 denários. Depois eu ponho isso. Era equivalente a, vamos dizer, a 120 dias de trabalho. Então, ele vendeu Jesus por 120 denários. Então, depois ele começou a procurar uma oportunidade, né, para como é que se diz? Para pegar Jesus, tá? Para entregá-lo. Detalhe, aí vamos para a ceia. Aí a palavra diz assim, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que é os asmos, tá? Os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu, dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse, o mestre disse, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Olha, que coisa linda, gente. Eu fico perplexa com as coisas de Deus. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Olha que lindo. Esse é o nosso Deus. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12 e quando estava comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, né? Quem vai trair, né? Versículo 14 ao 16. Judas. E versículo 20. Então, a gente vê que é algo bem, né, bem maligno mesmo, ele deu lugar para o Satanás, entendeu? Porque o diabo vai trabalhar naquilo que é o desejo do teu coração, a gente tem que estar bem apercebido, ele sempre vai jogar o laço, igreja, sabe? A palavra de Deus diz assim, quem está em pé, cuide para que não caia, porque qualquer um de nós pode cair, ninguém está sujeito a não cair, tá? Todos nós, porque enquanto nós vivemos na terra, né, nós estamos sujeitos a todo tipo de pecado, tá bom? Então, ninguém está isento. O único que esteve isento foi Jesus, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Onisciente, onipresente, onipotente. Mas eu e você somos comedores de arroz e feijão. Então, não devemos criticar. Comentar, eu sempre falo aqui, claro que você comenta, nossa, você viu o que aconteceu com a irmã, você não vai sair fermentando para todo mundo. Mas que tem 1, 2, 3 íntimos seu que você vai comentar, igual Jesus tinha Pedro, João e Tiago, né, que eram os 2 filhos de Zebedeu. Então, assim, que a sua mãe fala, eu sentar à direita ou à tua esquerda, assim, né? Então, sempre vai ter. Então, assim, mas não é fácil, tá, igreja? Não é fácil. Ai daquele porque o filho do homem foi vendido, tá bom? Então, a gente continua aqui e a palavra vai dizer assim pra mim e pra você, tá? Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um ao outro, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Então, o que acontecia? Naquela época tinha um prato, né? E, porque assim, eles tinham mania de... não era mania, desculpa. É maneira de dizer, era um costume, né? Que eles tinham ali no Oriente Médio de comerem juntos, tá? Era uma prática ali no Oriente Médio.
Então, assim, comer comigo era algo íntimo. Quem comia comigo era só meu amigo. O que acontecia, né? Segundo os costumes deles, eles pegavam um pedaço de pão, né? Ou de carne volta no pão ali. O que eles faziam? Eles mergulhavam numa tigela com molho, tá? Um molho mesmo que eles faziam feito de frutas cozidas, até coisas de judeu, tá? Do povo ali daquele lado. Então, e ali nessa fruta, né? Ele quer dizer, era uma cultura deles, tá? Então, naquela cultura, eles tinham isso, tá bom? Só quem comia na mesa era um amigo bem íntimo, tá bom? Então, a gente vê que Jesus, né, tinha Judas como amigo íntimo, tá? Mas Judas não tinha Jesus. Então, eu sempre falo assim, né? Teve uma época na minha pregação que eu falava sempre isso. Se no meio de 12 um era Judas, imagine no meio de 1000, quantos Judas tem? É bem complicado, igreja, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Nem todo mundo que come com você é seu amigo. É duro a gente aprender isso? É. Eu aprendi a duras penas, igreja, e até hoje eu tenho aprendido. Eu tô com 48 anos, né? E às vezes eu falo assim, Jesus amado, como que pode, né? Então, se eu sou seu amigo, é óbvio, eu não farei nenhum mal. Mas esse aqui, filho, era amigo da onça, tá? Amigo de Satanás. Porque ele foi vender Jesus, tá bom? Então, ele tinha como pai Satanás. Ele andou com Jesus, ele sabia que era Jesus, ele viu os milagres, mesmo assim, o coração dele era corrompido. Ele era ganancioso e materialista. Infelizmente, tá bom? Aí a gente vê, vamos prosseguir, no 24. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele a quem o filho... Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor seria não ter nascido. Então, seria melhor Judas não ter nascido. Entendeu? Seria melhor não haver nascido. Meu Deus, né? Então, é bem complicado a igreja, porque as coisas de Deus, né, é santa, né? E as coisas do Senhor é com comunhão, é com santidade, não é de qualquer jeito. Mas vamos continuar aqui pra gente entender mais. Então, diz assim, então Judas, que haveria de trair, disse, com certeza não sou eu, mestre. Mentiroso, né? Total mentiroso. Ele sabia que ele já tinha ido, tá? Ele já tinha ido vender Jesus. Ele pergunta, ai, não sou eu, mestre. O falso e mentiroso é bem assim, né? O falso. O mentiroso e falso. Quantas pessoas assim? Fala pra mim. Tem gente que Deus permite a gente ver, igreja. E é tão triste quando você olha pra pessoa assim, ó, olhando você de lado. Meu Deus, Deus permite, sabe? Depois você nem pode esperar, porque boa coisa não vem. Assim, Jesus afirmou, sim, é você. Jesus disse, sim, é você. Olha, que forte. Então, Judas, que havia de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus disse, sim, é você. Mas eu creio que esse sim de Jesus, ele falou só pra ele, tipo assim, olhando, sim, é você. Então, assim, os outros que estavam ali não perceberam, tá? Não perceberam o que Jesus falou. Porque se tivesse percebido, eles teriam tido tumulto ali, tá? Tinha tumultuado ali a mesa. Porque Jesus fala assim, sim, é você. A gente vê em Marcos 14, 22, que diz assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu. E deu aos discípulos, dizendo, tome isto, é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice de agradecer. E aí, né, vai estar falando um pouquinho mais pra frente. A mamãe tá vendo. E aí, no 26, tá bom, meu amor, senta lá no canto. Senta lá em cima, lá no canto, do lado da mesa, por favor. E diz aqui, no 26, enquanto comia Jesus, tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tome e come, isto é o meu corpo. Em seguida, detalhe, em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Deixa o bichinho, Lulu, ele não vai pegar nada, né? Então, você vê Jesus falando. Então, é tremendo, tá? E aí, ele diz aqui, no 29, eu lhes digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês do reino do Pai. Então, ele estava falando de algo futuro, né? Explicando. E ele vem mais e diz aqui pra mim assim,
da comunhão que estava ali, né? A comunhão que eles estavam tendo ali com Cristo seria, bem dizer, a última, tá? Depois só, né? Naquele grande dia. Diz aqui no 30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Detalhe, vamos lá continuar. Jesus prediz que Pedro negará. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Então Jesus, sendo o próprio Deus, eles conheciam no Velho Testamento de có e decó. Tá? Então diz assim, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Ele deu uma ordem, ele irá. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Olha Pedro, todo, como eu posso dizer, Pedro todo confiante, né? Pedro todo confiante. Pedro todo confiante. E às vezes, a gente tá confiando, achando que a gente tá... Boa noite, amor, tudo bem? Todo confiante, achando que a gente tá com a bola toda. E Pedro, ele achava que tava e não tava. Tudo bem? Você, Renato, boa noite, tudo bem? Oi? Com fone no ouvido, boa noite, tudo bem? Boa noite. Amém, amor. Então tá bom. Aí, o que acontece? A gente vê que no 34, ele vem e respondeu, Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Né? Então, assim, Jesus já disse, você vai me negar. Negou Jesus. Então, aí diz assim, mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Todos disseram, né? Pedro, não, Senhor, de jeito nenhum. Mas negou a igreja, tá? Porque nós somos falhos. Não tem como, infelizmente, né? Vamos continuar aqui. E no 36, Jesus no Getsema. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsema e disse-lhe, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Eu quero abrir aspas aqui sobre algo. Então a gente vê que provavelmente, né? Quando Jesus, ele fala para Pedro, tu me negarás, a gente vê que mais para frente, quando Jesus está lá no meio do poço, fala assim, mas você não é um galileu? Não sou, né? Ele acaba até blasfemando, xingando Jesus. Mas por que isso, né? Porque Pedro, ele tinha um sotaque, né? A gente vai ver isso aqui nesse capítulo mesmo, tá? Sobre um aço pra gente não esquecer. E aí vamos no 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Por isso que quando a gente meditou acho que foi a semana passada, sobre os filhos de Zebedeu, a gente vê que os filhos de Zebedeu eram o quê? Em Mateus 20, tá? A sua mãe fala assim, Senhor, né? Quando o Senhor não estiver mais aqui, que um filho meu sente à direita e outro à esquerda. Mas era impossível isso acontecer, tá? Não tinha como. Isso somente aconteceria se... Oi, filha. Tudo bem? Se Deus... Jesus não faz exceção de pessoas, então não tinha como fazer esse pedido. Ela fez esse pedido porque os seus filhos sempre estavam com Jesus, tá? E aí, ela faz esse pedido. Aí a gente continua aqui, no 38. E disse-lhes, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Então, o que acontece? Essa parte a gente vê no filho de Zebedeu, né? Jesus falou assim, vocês podem tomar do meu cálice? Eles não tinham como beber do cálice de Jesus, porque simbolizava a tristeza profunda, né? E sofrimento, que ele seria o quê? Né? Estava sendo feito pecado pela humanidade, né? Isso dos zebedeiros não era espiritual, né? Eles eram só carnal. Jesus era 100% homem, 100% Deus, né? Então, por isso que ele fala assim, vocês podem beber? Vamos lá, continuar aqui no 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orou, meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice, como eu, não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí diz assim, depois no 40, tá? Depois voltou voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele.
a Pedro: vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então, tá mostrando que enquanto nós estamos aqui, nós temos que estar sempre em oração, tá? Porque o espírito pode estar forte, mas a carne está fraca. A gente falou nesse instante, né? Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, tá? Então, isso aqui acontece muito com frequência. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, tá? Ninguém é o super-crente, ninguém é o super-pastor. Não existe. Não existe, tá bom? Porque nós somos seres mortais, não imortais. Nós seremos imortais após a morte, tá? Ou imortal para o inferno ou imortal para o céu. Mas quando estivermos aqui, todos nós estamos sujeitos a pecar. Então, por isso que nós temos que nos manter fortes, como orando, jejuando, buscando, né? Quando o diabo ele vem com os pratos, rejeitar, pedir a Deus para dar discernimento de espírito para mim e para você. Assim conseguiremos vencer o diabo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus e no sangue de Jesus, tá bom? Por isso, quando Jesus, a gente meditou também aqui, quando aquele pai levou aquele filho que tinha aquele demônio, né, que fazia jogar no fogo, que tinha, acho que era epilepsia, aí, confusão, falou assim, ai, eu trouxe para os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus falou assim, ô raça, né? E Jesus diz assim, tem castra de demônio que só sai com jejum e oração, mas eles começaram a jejuar após, né, a morte de Jesus, tá? Então era jejum, oração, jejum, em nome de Jesus, no sangue de Jesus, tá? Tem coisas que é assim, expulsar no nome de Jesus, no sangue de Jesus, porque é uma autoridade que que Jesus deixou para mim e para você. Nós temos que ter essa autoridade, né? Então, mas é no nome e no sangue de Jesus. Continuaremos aqui. Isso aqui no 42, tá bom? E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afaste de mim este cálice sem que eu beba, mas faça a tua vontade, tá bom? Jesus pede que seja feita a vontade do Pai, tá bom? No 26, Jesus ele falou no capítulo 39, no versículo 39 e no versículo 43, porque ele sabia que a vontade do Pai tinha que prevalecer. Porque a vontade do Pai... e diz assim no 43, quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, tá? Depois voltou aos discípulos, diz aqui no 45. Depois voltou aos discípulos e lhe disse, vocês ainda dormem e descansam, chegando a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que vai me trair. Então aí Judas vem, tá? Então a gente vê que Jesus, ele passa por esse sofrimento, tá bom? Porque ele era Jesus e era necessário. Diz assim no 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espada e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Detalhe, diz assim no 48. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo, aquele a quem eu saudar com um beijo, ele prenda-no. E aí, detalhe, diz assim, no 49, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. E Jesus perguntou, amigo, o que traz? Jesus chamou Judas de amigo. Mesmo assim, com tudo isso, Jesus chamou Judas de amigo, tá? Então, Jesus em nenhum momento desprezou ele, mesmo depois de toda a maldade que ele fez com Jesus. Assim, então, os homens se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. No 51 diz assim, do que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. A gente sabe que mais pra frente vai falar que foi Pedro, tá? Pedro e Malco. Cortou a orelha de Malco. Tá bom? Mais pra frente a gente vê nos outros evangelhos. E diz aqui no 52, e disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Vocês acham que eu não posso pedir a meu pai? Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Igreja, vamos contar. 12 legiões de anjos, quanto seria? Ó, se uma legião
correspondia a 600 soldados romanos. Uma legião é 600, ok? 600 soldados. E 12 seria quanto, né? A gente consegue fazer aqui 12 vezes 6, então 24, 48, né? 6, 12, 18, 24, 30. Eita, 36, 72 mil anjos, cara. 72 mil anjos, sabe? Então, Deus, ele poderia mandar 72 mil anjos. Olha que forte. Então, esse é o nosso Deus. Então, Jesus vai dizer assim, ó, vocês acham que eu não posso pedir a meu Pai? Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 mil anjos, vamos dizer assim, 12 mil anjos. Olha só. Gente, esse Deus, ele é tremendo, né? Aí Jesus vem aqui assim, diz assim, então, como então se cumpriria as escrituras que diziam que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Então, teria que acontecer dessa maneira. Então, se Jesus não fosse tomar o nosso cálice, teria sido abortado. Eu não estaria aqui, nem você estaria ouvindo essa live. Óbvio, né? Vamos lá. Vamos lá no 55. Naquela hora, Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião. Naquela mesma hora, Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e vara? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Então, Jesus começa a dizer, eu estive com vocês todo esse tempo, tá? E vocês vêm, né, falar comigo dessa maneira. Então, olha a situação, é muita coisa, né? E ele é muito cínico, ele vai e beija rabi, né, mestre, a falsidade, igreja, quantas pessoas tem assim, né, que estão no nosso meio? Fala pra mim, que fala comigo e com você, esse aqui é Jesus, tá entendendo? Imagine comigo e com você, tá bom? Então, como é que pode se dizer o que estava nas escrituras em Zacarias 13, 7, né? E os outros demais evangelhos sobre Jesus? Não tem como, tá bom? Então, as escrituras, elas têm que se cumprir, tá? Porque não é por causa de mim, nem por causa de você, porque há uma promessa. Quer ver? Zacarias 7, 13 diz assim, quando eu os chamei, não me deram ouvido, por isso, quando eu os vi, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei como um vendaval. Então, assim, Jesus, ele veio cumprir o ídolo do Pai, tá? Agora, quem não quer, eles estavam lá simplesmente para prender Jesus, né? E a gente vê que isso é algo muito triste, mas que aconteceu, mas que tinha que acontecer para que eu e você estivéssemos aqui. Vamos lá no 56, que diz assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras do profeta. Então, todos os discípulos abandonaram e fugiram. Pronto. Era predito por Jesus. Prosseguimos. Jesus diante do Sinédrio. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, de cuja casa havia se reunido os mestres da lei e líderes religiosos. Quem estava lá? Os mestres da lei, os líderes religiosos, junto com Caifás, tá? Eles sempre estavam lá procurando pegar Jesus. Então, a gente tem que ter sempre em mente essa parte. Era o objetivo deles por inveja, tá? Por inveja. E porque para eles não foram revelado o mistério do evangelho. Então, é meio difícil uma pessoa que não entende as coisas do céu, né? Que só enxerga as coisas terrenas, conseguir entender as coisas do céu. É bem difícil. É impossível, vamos dizer assim, porque as coisas do céu é espiritual. Vamos lá no 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Pedro ficou de longe. Aquele Pedro, tá? Que falou que não ia deixar Jesus, tá bom? Esse mesmo Pedro é aquele que seguia Jesus de longe. Bom, então, você vê a situação como é que estava, tá? Então, provavelmente, Pedro também, a gente tem que entender que o meu mestre, o meu ídolo, tá sendo preso. Como assim, né? Igreja, a gente tem... entra muitas emoções, tá? E aí, no 59, diz assim, os chefes, 2 sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudesse condená-lo. Um depoimento falso, tá?
Por quê? Porque eles não tinham que falar de Jesus. Quantas pessoas estão procurando depoimento falso para falar de você? Quantas falsas testemunhas, né? Diz aqui, que declare este homem, disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus construído em 3 dias. A gente meditou sobre isso esses dias, tá? Mas diz aqui no 60, mas nada encontrar, embora se apresentasse muitas falsas testemunhas. Muitas. E não foram poucas, não, viu? Você imagina quantas... Ó, meu Deus, isso aqui é forte demais. E diz aqui, finalmente... Deixa eu marcar aqui, é porque depois eu sempre marco para mim meditar depois. Sempre tem falsa testemunha, você entende? Mais quem? Jesus, que era a luz do mundo. Ele era, não, ele é a luz do mundo e o sol, né? Então, isso aqui. Vamos lá para 62. Para prosseguirmos. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse, Jesus, você não vai responder à acusação que estão lhe fazendo? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, filho de Deus, diga-nos. E aí, ele diz assim, tu mesmo disse, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É Jesus falando sobre a sua vinda. E disse aqui no 65, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfêmia, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, o que acham? Né? É réu de morte, responderam eles. Então, assim, pegaram Jesus falando, né? Então você tá blasfemando contra Deus, você não é o filho de Deus, né? Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murro. Outros davam tapas e diziam, profetiza-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu, né? Então, provavelmente, nessa hora, eles devem ter vedado o rosto de Cristo, né? E o olho de Cristo e ali ficaram zombando dele, né? Os zombadores, infelizmente, igreja, quantas pessoas zombam das coisas do Senhor, né? Zomba das coisas de Deus, são muitas. Mas aí daqueles, tá? Que se acha que é o tal. Deus vai cobrar. E diz aqui, Pedro nega Jesus, tá? No 69, diz assim, Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse, você também estava com Jesus o Galileu? Olha só Pedro, aquele Pedro que falou que não ia negar Jesus, tá bom? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Detalhe, depois fugiu, né? Depois saiu em direção à porta onde outra criada viu e disse que estava ali. Este homem estava com Jesus o Nazareno. De novo ele respondeu. E ele jurando, o negou outra vez. Não conheço este homem. Jurando, igreja jurando, tá? Aí você pensa a situação de Pedro, no 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, seu modo de falar o denuncia. Porque ele era galileu, o sotaque dele, como eu havia falado para você, era inquestionável, era totalmente diferente o sotaque dos judeus e dos galileus, tá? Eu não sei, talvez que é igual um paulista e um baiano, quando a gente chega lá na Bahia, vai dizer, ai, você é paulista? Fala porta, carne. Mas tem a diferença, né? O sotaque, né? Você vê o sotaque do mineiro e uai. Então, assim, tinha também essa diferença, tá? Tem esse do gaúcho, a gente vê que a gente tá no Brasil e tem vários sotaques diferentes, né? Cada estado tem um sotaque. E aqui não era diferente, tá bom? Abri esse parênteses aqui para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero dizer. Detalhe, a gente vem aqui e diz aqui no 74. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheceu. Então ele começou a se amaldiçoar. Sabe lá o que ele falou para se amaldiçoar, né? Então, mas disse que ele começou a se amaldiçoar a igreja. Isso aqui é muito forte, tá? Eu não sei, assim, o que Pedro falou, tá? Que não era ele, só Deus sabe. A gente não tava lá para saber, tá bom? E aqueles que viram já morreram. Mas a palavra diz, e ele começou a se amaldiçoar e a jurar, a se amaldiçoar a si mesmo, tá? Talvez, não, que não era eu, maldito, sabe lá Deus o que ele falou. Mas diz assim, eu só sei que uma coisa aconteceu, tá bom? E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante,
você me negará 3 vezes, saindo dali, chorou amargamente. Mas, igreja, detalhe, tá? Pedro se arrependeu, tá? É o que muitos hoje não fazem, arrepender-se, tá? A gente tem que aprender a humildade, arrependimento. É o que falta nos dias de hoje. Muitas pessoas não se arrependem, falam, fazem, humilham o outro, fala do jeito que quer. Mas nós temos um Deus que, se ele falar pra mim, pra você assim, vai acontecer, tá? Porque ele é Deus, né? O próprio Jesus, tá bom? Eu sou crente pentecostal, então acredito nas revelações. Tem sim a revelação do homem, da carne, mas tem a de Deus que sempre se cumpre. Eu posso falar por mim, tá? Graças a Deus, Deus tem usado muitas pessoas pra falar comigo e ter se cumprido, porque foi da parte de Deus. Então, assim, às vezes não é da minha maneira nem da sua, mas é no tempo do Senhor, tá bom? Então, eu fico imaginando aqui a situação de Pedro. E o galo cantou, ele se arrependeu e disse, e Pedro chorou amargamente. Então, você imagina a situação de Pedro, tá bom? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. E amanhã a gente já vai para Mateus 27, tá? E amanhã a gente já vai falar do quê? Do suicídio de Judas, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha um começo de semana abençoado, né? Porque hoje é dia 19. E fica na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações.